Olá, pessoal! Como nós prometemos, estamos voltando com mais um Hangout. E hoje, no dia que antecede o nosso ato cívico em frente aos quartéis, nós vamos fazer 4 Hangouts para poder esclarecer, tirar dúvidas das pessoas, poder preparar o pessoal para poder conversar a respeito, saber o que está fazendo sobre intervenção constitucional militar. E não podia deixar de ser o mestre do assunto, advogado especializado em direito constitucional, jornalista, ex-militar, Domingos da Paz, é que vai dar aula para a gente hoje. Bom dia, Domingos. Você fechou o seu Skype aí? Deixar de ser o mestre do assunto, advogado especializado em direito constitucional, jornalista, ex-militar, Domingos da Paz, é que vai dar aula para a gente hoje. Bom dia, Domingos. Bom dia aos nossos amigos, às nossas amigas, como eu tenho falado, os nossos irmãos e irmãs patriotas, né? Os verdadeiros patriotas. Oi, alô. Eu fechei, deixa eu ver aqui se tá... Eu tô saindo dele, para não ter problema aqui de dar... Deixa eu ver aqui, saiu, beleza, tá saído. Tá, oi. Alô? Oi, tá me ouvindo bem agora? Agora sim, perfeito. Então, bom dia aí aos nossos internautas, os nossos amigos, amigas, né? Os nossos irmãos e irmãs patriotas do Brasil. Eu quero aí, desde já, né? Tá dando retorno, né? Deve ser o seu Facebook que está aberto. Será? Deixa eu ver aqui. Tá. Alô? Agora tá me ouvindo bem? Agora limpou. Pá. Então, continuando aí, né? Uma pequena falha nossa, falha técnica nossa. Então, nós estamos às vésperas aí do nosso grande evento nacional, da nossa grande convocação, a convocação de todos os irmãos brasileiros, né? Que realmente têm o compromisso com essa nação, porque uma parcela da nossa sociedade ainda não está comprometida civicamente e nem patrioticamente com a nossa pátria, né? Eu acho que a pátria, a família e Deus são 3 coisas assim onipotentes e de repente esses valores estão sendo perdidos pelo tempo dos últimos 30 anos, quando o comunismo, o socialismo, nas coisas dos outros está funcionando em nosso país. Então é terrível você perder esses valores, né? Então você tem o primeiro valor, Deus. O segundo grande valor, a família. E o terceiro grande valor que você tem que preservar é a pátria. E essas 3 unidades aí, elas compõem aí uma unidade perfeita, uma unidade de uma ligação muito exclusiva com Deus. E esses valores, nos últimos 30 anos, estão sendo sucumbidos, né? E é terrível, mas é verdade, esse tipo de coisa, né? Mas é bom, porque existem pessoas que têm muito conhecimento sobre o assunto, como você, por exemplo, pessoas, além de você, tem várias outras pessoas que estão também batalhando, e vendo que o impeachment não vai resolver, vendo que existem vários outros problemas que estão acontecendo no Brasil e que está sendo feito vista grossa por parte do Congresso, por parte do Senado, enfim. A única coisa que a gente percebe que pode dar um resultado efetivo seria uma intervenção constitucional militar. E você é um estudioso do assunto, um mestre no assunto. E para começar a nossa série de 4 hangouts de hoje nós vamos trabalhar, hein? Com a graça de Deus. Começando a nossa série, o pessoal quer saber, o Domingos, por que o Exército, mesmo sabendo de tudo o que está acontecendo, mesmo com todas essas evidências que a gente vê na TV,
todos esses processos correndo. Por que que o Exército não interviu ainda diante desse grave problema que é o Foro de São Paulo? É um assunto muito importante. Eu acho que as pessoas devem de atentar. E o que eu falo aqui, conforme eu já disse anteriormente, pesquisem. Eu falei, mas a minha palavra não é definitiva. Porque existe N assuntos dispostos em livros, dispostos na internet, principalmente hoje. Então, o que eu falo aqui, as pessoas têm obrigação de pesquisar, para ver se realmente aquilo que eu estou falando condiz com aquilo que faz parte da história, que faz parte da atualidade. Esse assunto, ele é tão complexo, ele é tão amplo, e eu aqui vou deixar bem claro, bem explícito, né, que eu não tenho procuração das Forças Armadas para defendê-las. Eu não tenho procuração para falar por eles. Mas o que eu posso falar, eu vou falar como um cidadão, como um patriota, como um brasileiro que sou. E por uma questão lógica de ser jornalista profissional, a gente acompanha o que acontece no nosso país e acontece nos países circunvizinhos e no mundo. Então, as coisas mudam de valores, ou seja, há uma tendência natural de você se autovalorizar por uma questão de acompanhar o que acontece no planeta, no orbe. E hoje, nós não temos mais espaço no mundo, né? No mundo político, que eu digo, que de repente, as Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, ou de qualquer outro país, no momento, vamos dizer assim, a qualquer momento, chegar lá e impor, chegar lá e colocar uma situação. Por quê? Hoje o mundo, através de via satélite, nos acompanha. Através da grande mídia, nos acompanha, como nós acompanhamos os outros países. Então o que acontece lá no Islã, nós já sabemos o que acontece aqui, a gente fica sabendo. Nos Estados Unidos, no Japão, na Áustria, em todos os lugares do mundo, você fica sabendo imediatamente, questão rápida. Então, o que ocorre? Os meios de comunicação hoje é muito rápido, é um raio, é rapidíssima a coisa. Então, nós temos que fazer uma comparação voltando a 63, quando a esquerda tentou dar o golpe no Brasil. Eu vou repetir sempre isso para que alguns bitolados que não estudam, não sabem exatamente, não estudam porque não querem, porque a história está aí para todos e todo mundo ter acesso. E de repente as pessoas não têm esse acesso à informação porque tem preguiça. Sente preguiça. Outros não sabem nem o que procurar, né? Na realidade. É pior ainda. É pior ainda. Então, tudo que você quiser hoje, a história do mundo hoje, a história do universo hoje, você tem à disposição desse grande cérebro eletrônico que é o quê? A internet. E o que acontece? De repente a pessoa não sabe procurar, não tem como procurar, porque ele não sabe o tema que vai procurar. Mas está disponível para todo e qualquer brasileiro ou estrangeiro que queira conhecer a história política do mundo. Esta é a realidade. Então você é obrigado a voltar em 63, quando a esquerda no Brasil, que são os mesmos que estão aí, que se apoderaram do poder, e eu falei anteriormente, são inteligentes. Por quê? Eles foram embora, foram banidos daqui, estudaram, porque eram analfabetos, eram guerrilheiros, terroristas, sequestradores, analfabetos. Eles foram embora e voltaram o quê? Todos catedráticos. Todos catedráticos. Tanto que são inteligentes que estão aí no poder, e pela via legal, pela via do voto popular, a via do voto do cidadão, pelo sufrágio universal. Eles não entraram na marra, eles não entraram com canhão, nem com espoleta, eles entraram pela via democrática, do voto popular, a escolha dos... E foram para lá, voltaram inteligentes e estão usando isso aí. E isso que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo? Eles estão dispersando aqueles valores que eu já falei, o valor de família, o valor cívico, o valor patriótico. Eles estão apagando isso da memória das pessoas. E o pior, eu sempre usei esse termo, eles conseguiram colocar a nossa população brasileira num efeito de mandrake. O que é o mandrake? O mandrake era um mágico que existia na década de 60. Quem é da década de 60 lembra bem disso, 60, 70, existia um álbum, um almanac, que era chamado Mandrake. Esse Mandrake era um mágico, ele fazia coisas que até Deus duvidava pelo almanac. Então o que acontece? Eles estão usando o efeito do Mandrake. O que eles estão fazendo? Eles conseguiram hipnotizar a nossa população.
Conseguiram. Então, hoje, os brasileiros, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, boa parte dessa população está sobre o efeito da hipnose coletiva. Graças a Deus, não pegou todo mundo. Então, lá na plateia, nessa enorme plateia que é o Brasil, eles conseguiram hipnotizar aí, vamos dizer assim, 60% da população está hipnotizada. Está hipnotizando. Não é que eles aceitem o que eles estão fazendo. Não, não é isso. Eles estão hipnotizados porque quando você coloca o assunto, que é o caso da intervenção constitucional, ele olha para você, ele mede, ele fica olhando, aí alguns ainda disparam alguma coisa. Você é doido? Quer dizer, por quê? Ela está sob o efeito da hipnose, não está 100%, mas ela está começando a ser hipnotizada também. E também a questão da história que foi colocada com relação à ditadura, quando você fala em intervenção militar, fica todo mundo achando que o exército vai chegar, vai tomar conta e vai virar uma ditadura esse país, ninguém vai mais poder fazer música, ninguém vai poder escrever mais, ninguém vai poder dizer nada, enfim. Esse é o medo da maioria das pessoas, né? Perfeito. Mas isso aí foi ao longo do tempo, dos últimos 35 anos, é que vem se trabalhando a mente humana brasileira, né? Falar de Brasil. Então eles vêm trabalhando essa condição de tirar aquilo que a direita colocou na nossa inteligência, que é a família, é a igreja, é Deus, entendeu? Então eles foram, com o tempo eles foram tirando isso fora, eles foram limpando. Um trabalho, um trabalho assim, hermeneuticamente compassada, com estudos. Agora você vir desprezar a inteligência do pessoal da esquerda, que eu os chamo de petralhas, porque eles são muito bem representados como a mistura dos irmãos metralhas da revista do Tio Patinhas com essa rapaziada aí que está num grande imbróglio que é exatamente o PT. Então, para mim, é petralhas. Vão morrer petralhas. Arrumei confusão, arrumei processo por chamá-los de petralhas. E eu provo que são petralhas, porque só os petralhas fazem exatamente o que eles estão fazendo. É assaltar os cofres públicos, é assaltar a dignidade das pessoas, é tirar o respeito que as pessoas têm e sempre tiveram o amor próprio. Então esse trabalho, ele vem sendo feito paulatinamente na cabeça das pessoas. Eles vêm desinformando as pessoas, ele vem tornando as pessoas escravas daquilo que eles querem impor na cabeça das pessoas. Então, verdadeiramente, o comunismo se põe barra satanismo, porque pessoas que não acreditam em Deus, pode parar. O princípio de Deus, o princípio de tudo é a existência de Deus. A partir do momento que você deixa de acreditar em Deus, que você passa a criticar. Eu postei, acho que esses dias, antes de ontem, eu não lembro, postei alguma coisa sobre os grandes profetas que nós tivemos no passado. E eu falei de Davi, que foi um grande rei, falei de Salomão, que foi um outro grande rei, e depois falei dos profetas, Samuel, Elias, Isaías e assim por diante. Aí me aparece uma postagem abaixo do meu comentário de um petralha, mas um petralha com carteirinha de Satã. Ele vem e fala assim, esse Jacó, esse Davi, esse Elias, esse Daniel, tá tudo morto, isso aí não interessa mais, tem que falar dos vivos. Como é que você vai tratar uma pessoa dessa? Você entende? Então, veja a cultura que esses imperialistas do mal estão colocando na cabeça das nossas pessoas. E é um jovem, que eu fui lá no perfil dele, um jovem. Eu acredito que ele não tenha 35 anos. Olha a cabeça do animal. Inclusive, eu fui repreendido recentemente aqui pela rede social, de um pessoal da Associação Protetora dos Animais, para que eu faça tudo o que eu tiver de fazer, que eu fale tudo que eu achar que tem que falar. Mas não compare jamais esse pessoal com os cães, porque os bichinhos, os animaizinhos de quatro patas são verdadeiros amigos. Olha o ponto que nós chegamos. Eles são fiéis, eles não traem. Então, mas você vê que a Associação Protetora dos Animais, eles estão atentos. Tanto que estão atentos que me falam, o senhor faz o que o senhor quiser, mas não compare com o cachorrinho, nem com o gatinho, nem com bichinho nenhum, porque esses bichinhos são bons, eles não têm maldade. O pessoal que está aí tem maldade, eles querem destruir. Ah, beleza, aí me desculpei, falou, eu tento me policiar para não comparar, você pode ter certeza disso. Mas voltando ao nosso assunto principal. Oi. Você como ex-militar,
você deve ter alguma base, algum conhecimento, até porque eu penso muito isso quando se fala em demora estratégica do Exército em agir. Eu acredito que para que o Exército possa intervir, primeiro não pode ser um ato anunciado. Então, jamais eles fariam isso nesse momento em que nós estamos pedindo isso. Perfeito. Outra coisa, dentro do que você conhece, o que você acha que existe de preparo do Exército para uma intervenção constitucional? Existe um serviço de inteligência que possa estar fazendo um trabalho de investigação nesse momento, para depois, quando intervir, ele já vir com todas as armas na mão? Como que você acha que desenrola esse processo? Por que dessa demora? Então, aí, como eu estava falando, você tem que voltar a 63, né, quando houve a tentativa do golpe dos comunas no Brasil, e o contragolpe das Forças Armadas. Então, naquela ocasião, o mundo girava diferente. A nossa população tinha, eu acho que na faixa de 50 a 60 milhões de brasileiros. Hoje nós temos mais de 203 milhões de brasileiros. A proporção é enorme, é 3 vezes mais, né? O que ocorre? Hoje, o mundo ele vira em informação contra informação, mas de apresentação. Então, o Exército, né, seja ele daqui ou de qualquer país, ele não pode interferir num processo democrático. E aí eu explico. O que é o processo democrático? É a sua liberdade de ir, de vir, de fazer as coisas. É essa liberdade. Mas não pode esquecer que atrás desse processo democrático nós temos a República. Tá certo? Então, aí eu pergunto, às vezes eu pergunto para a pessoa quando ela quer discutir, mas você sabe qual é a diferença da democracia e a nossa república? Ou seja, o que é democrático e o que é republicano? Você tem que entender as duas coisas para você poder dar prosseguimento numa situação que nós vamos falar agora, que é da intervenção das Forças Armadas. Não somente do Exército, mas das Forças Armadas. Ora, o primeiro passo é que os tempos são outros. Então, qualquer coisa que as nossas Forças Armadas venham a fazer, com relação a uma intervenção no governo, ou seja, no executivo e no legislativo, vamos esquecer o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder à parte, embora ele esteja contaminado também, mas é um poder diferente dos demais. Por que é diferente? Porque são servidores de carreira. Então o que acontece? Eles vêm lá, eles fizeram concurso lá atrás e vêm, fizeram concurso, passaram a juiz substituto, passaram a juiz já de carreira, com o tempo ele passa a desembargador, desculpa, ele vem a desembargador e aí é escolhido lá na frente, por razões óbvias, que é o saber jurídico, uma ficha de trabalho extensa, aí ele é escolhido pelos políticos para ocupar cargos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, nos tribunais superiores, na terceira fase dos tribunais. Nós temos a primeira fase, que é na comarca, depois nos estados e depois em Brasília. Então os tribunais é dividido em 3 partes de tribunais. Na terceira fase, que são os tribunais que estão sediados em Brasília, esses ministros, que são chamados de ministros, eles são por convocação política. Então, o presidente indica, ou então um outro político indica, e aí o nome dele vai para a pauta, aí de 3 apresentados, ou 4 ou 5 apresentados, passa por uma triagem dentro do Congresso Nacional, fazem uma sabatina no Senado Federal, e aí ele é colocado dentro de um tribunal desse. Então esse é o exercício legal da democracia, tá certo? Não pode esquecer, não pode perder de vista que a democracia, ela anda junto com a nossa república, porque o nosso país é republicano. Poderia ser o quê? Parlamentarista, poderia ser imperialista e assim por diante, mas o nosso é republicano. Então, o Exército, as nossas Forças Armadas, quando você fala Exército, você tem que alinhar as 3 forças. Por quê? São as nossas Forças Armadas. Essas instituições são permanentes, são nacionais e permanentes. Elas não são políticas. Primeira diferença, elas não são políticas. Elas são profissionais. O que é profissional? O camarada entra, ele vai para a academia, a AMAN, lá no Rio de Janeiro. Aí ele começa a fazer os estudos e chega o quê? Sai de lá aspirante oficial. Aí ele tem toda uma carreira profissional. Aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel.
general de brigada, general de brigada, depois vem o último é general de exército, general de brigada, general, me falhou a memória aqui. Então são 3 categorias de generais. Antigamente, antes de 64, a patente chegava até marechal, foi cortado. Com a intervenção dos militares naquela ocasião para dar o contragolpe em cima dos comunistas, tirou-se essa patente de marechal. Então nós chegamos hoje até o ponto de general de exército. E depois chega ministro, que é o ministro das Forças Armadas. Então o que ocorre? As Forças Armadas são profissionais de carreira, tá certo? Então eles são obedientes a quem? Ao presidente da República. É o que está na nossa Carta Magna. Eles são obedientes ao presidente da República. Ora, essa obediência ao presidente da República, a gente costuma falar na caserna, no exército, é o seguinte: ó, ordem absurda não se cumpre. O militar não compactua com ordens absurdas e nem com coisas erradas. Não compactua. Então, vai falar, mas o militar, ele é complicado de mexer com ele porque ele anda certinho. Olha, ele anda certinho. Porque é a educação que ele aprendeu. Lá na caserna aprende as coisas certas, lá não se prende as coisas erradas. Lá não se prende, lá não se aprende os níveis de corrupção. Começando, o intermediário, o médio, o avançado. Lá não tem isso. Lá se aprende o que é a pátria, a defesa da pátria. Lá se tem estudos e a prática de se fazer os exercícios mentais, tá certo? E a teoria e a coisa corporal para a defesa da nossa pátria. O que é isso? Se houver uma guerra, se houver uma revolução, se houver alguma coisa, os nossos soldados brasileiros estão prontos para dar a vida. E isso demanda tempo. Então, os nossos militares, como outros militares de outros países, têm o mesmo treinamento. São treinados para matar e morrer, em defesa da nossa pátria. Mas aí fica complicado. Mas por que as Forças Armadas, por que o Exército ainda, diante de tanta balbúrdia do Executivo, do Legislativo, e também com uma parcela de culpa do Judiciário, não tomou providência ainda? Olha, mas aí é complicado. É complicado porque demanda uma série de coisas. Você não vive sozinho no globo, você não vive sozinho aqui na Terra. Nós temos vizinhos, né? Como você tem o vizinho na sua casa, você tem o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, né? De cima ainda não, mas de baixo também ainda não. Mas nós temos vizinhos, nós temos os nossos amigos, as nossas nações amigas. O que você vai falar para o vizinho, né, para a nação amiga, o que você está fazendo? Olha, nós colocamos o exército na rua, tiramos o executivo, tiramos o legislativo e fizemos aqui uma bagunça danada aqui. Fizemos uma bagunça danada aqui e acabou por acontecer o seguinte. Olha, barulho. Meu Deus. Ô, manda esse cachorro calar a boca, pô. Jesus Cristo, viu? Um ataque aqui dos cães, mas é cães de animais. É normal. Tá a gente fazer aqui, eu estou no escritório aqui e tem uns cachorros aqui. Mas tá bom. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Então, o que ocorre? Você é obrigado, você dá atenção, dá satisfação do que você está fazendo. Você não está sozinho no globo. Então, você tem que dar satisfação do que está fazendo. Então, eu tenho certeza, porque eu vivi dentro do quartel durante 8 anos, eu tenho certeza que as nossas Forças Armadas, principalmente o Exército, eles estão fazendo um trabalho, e isso é normal dentro da caserna, isso é normal dentro da parte do corpo administrativo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares, que são as polícias militares. Tem um corpo lá que é o corpo de informação e contra-informação, dos estudos. Então, pode ter certeza disso. Tudo que está ocorrendo hoje no país, em qualquer canto do país hoje, todos os rincões do país hoje, tudo está sendo mapeado. As Forças Armadas estão mapeando tudo. Tudo. E mesmo as forças auxiliares de cada estado, que são as polícias militares. Então, no Comando Geral, você tem lá um departamento que cuida exatamente disso, desses estudos, de informação e contra-informação, que é o importante. O que ocorre? Daí, você, com essas informações e contra-informações, e os nossos generais, veja bem, eu vou colocar a nível de generais, os nossos generais, vamos colocar de uma outra forma para ficar mais inteiro ainda, os nossos comandantes em chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, aí eu vou ampliar, eu vou pegar de major até o general, até a última patente que é general do Exército. Então, os nossos oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas, eles têm
um trabalho maravilhoso de informação na mão. Eles têm lá um laboratório que entra informação e busca informação. Entra informação e se busca informação. Então, eu tenho certeza disso, pelo que eu conheço. Há todo o mapeamento do nosso Brasil na mão deles. Quem entra, quem sai, quem comprou uma espingarda, uma garrucha, um R15, quem comprou um canhão, eles têm tudo mapeado. Falar que o nosso exército ainda não tomou providência e está compactuando com os crimes que aí estão, nós temos uma Constituição, eles sabem, eles são patriotas, eles sabem da obrigação cívica deles como patriotas. Então eu tenho certeza que eles estão anotando tintim por tintim. Eles sabem que os crimes cometidos pelo Poder Executivo, lá em Brasília, pelo Congresso Nacional, que é a junção da Câmara Alta, da Câmara Federal, dos deputados e do Senado Federal, a junção dos dois forma seu Congresso Nacional. Eles têm tudo isso mapeado. Quem é o senador que está realmente do lado do Brasil? Qual é o senador que é sem vergonha? Qual é o senador que é corrupto? Qual é o senador que é dissimulado? Entendeu? Então eles têm tudo isso prontinho. Assim como dos deputados federais. Eles sabem qual é o deputado federal que realmente é patriota, que defende o país, ou aquele que está realmente comprometido com a pátria. Eles têm tudo isso mapeado. Só que o que ocorre? Não se pode, da noite para o dia, se intervir. Porque tem que se fazer todo o mapeamento, e aí eu tenho certeza que está sendo feito isso. E para que seja tomado a providência. Então eles sabem que tanto o legislativo quanto o executivo estão a um passo, é bem assim, a um passo mesmo de cair na ribanceira. Tá? Agora, está faltando o quê? Está faltando uma coisa que é fundamental, e a gente tem ouvido as declarações dos generais. Eu tenho um amigo particularmente que é general, não vou falar o nome porque tem que ser preservada a identidade neste momento, né? Mais para frente a gente pode até revelar quem é esse general. Então, esse amigo general falou assim: meu irmão, meu amigo, você tem que convocar a população, você vem fazendo um trabalho muito... Veja bem, lá atrás ele volta, você vem fazendo um trabalho muito sério, você vem convocando as pessoas, você vem nos últimos 5 anos trabalhando, você vem explicando e esclarecendo as pessoas. Então, está na hora de você agora pegar todo esse trabalho que você fez e fazer uma compilação de todos esses dados e colocar os principais fatores e fazer uma convocação. Que convocação é essa? É ir para a rua, pedir para o povo ir para a rua. Então, nós só podemos agir quando a população do Brasil estiver realmente indignada. Por quê? Porque a mídia internacional, ela vai vir o que mostrar. O que a nossa mídia nacional, o que a nossa mídia interna está escondendo. Por quê? Aí tem que explicar por que eles estão fazendo isso. Primeiro, porque os canais de televisão e rádio são concessões do governo federal. É concessão. O que é concessão? É aquilo que a propriedade é do Estado, mas ele concede o direito de A, B, Z e C, ou o alfabeto inteiro, utilizar isso por tempo determinado. Olha, qual é o tempo? O contrato fica renovado, que é sempre renovação, porque já vem lá de trás. Nós renovamos o contrato por mais 10 anos, renovamos o contrato por mais 15 anos. Então, e essa concessão pode ser, a qualquer momento, feito o quê? Tirado, porque a propriedade é do Estado. Então, a qualquer momento, tira-se essa concessão da mão daquele que tem a concessão pública. Esse é o primeiro fator. Então, o que ocorre? Você tem que levar em consideração que os nossos canais de televisão, que os nossos canais de rádios, tanto a ondas curtas, ondas médias e a FM, que é a frequência modulada, e mais os canais de televisão, tanto fechado como aberto, são concessões do governo. São coisas públicas, ou seja, é propriedade do povo brasileiro. Mas quem administra isso é o governo que nós elegemos, que é que coloca lá. E nós estamos dentro do Foro de São Paulo. Qualquer coisa que for dita contra o governo, eles perdem essas concessões, tem que mandar mais pessoas embora, famílias ficam desempregadas, gerando uma bola de neve, e eles vão à falência também, sem dúvida, né? Porque a primeira coisa que se perde são os patrocínios. Exatamente, Cláudio. Então, veja bem, eu vejo as pessoas começarem, né, e não é de agora, vem fazendo críticas à nossa mídia nacional. Eu não estou defendendo eles, eu não sou procurador deles, mas eu estou falando porque eu sou dono de jornal.
Há 21 anos eu tenho um jornal que circula aqui na Baixada Santista, em 18 cidades. Então eu sei qual é o trabalho. Embora o jornal não precise, não é concessão do governo. O jornal ele entra numa outra linhagem, tá certo? De total independência. Mas você tem que registrar o jornal no cartório, você tem que dar satisfação do que você compra. No meu caso eu tenho o jornal e a gráfica. Então você tem que apresentar as notas fiscais do que você comprou, porque o papel é o papel que produz o jornal, que produz a revista, que produz livros, são papéis subsidiados pelo governo, tá certo? Então você tem que prestar conta, embora você esteja legitimamente pela Constituição imune ao imposto, é imune ao imposto, não é isento, é imune, porque está no artigo 150, letra A, eu acho que é letra A ou letra I, da nossa Constituição, que dá a imunidade às igrejas, né, e templos, assim como dá imunidade ao papel para se confeccionar jornais, revistas, livros e assim por diante. Porque o papel é subsidiado. Então, o que eu estou falando, para a pessoa entender direitinho, canais de televisão e de rádios é concessão do governo federal, é patrimônio público, é patrimônio do povo brasileiro. Enquanto que o registro de jornais, revistas, quer ver, eu vou fazer um exemplo bem legal. Recentemente nós tivemos um problema com a revista Veja, aí, com a Isto É, com as revistas que não estão alinhadas com o governo. Agora, elas não estão alinhadas com o governo porque ela não precisa, ela não usa a concessão do governo. Elas são registro próprio, como eu tenho o meu jornal. Então, nós não temos que dar satisfação do que eles vão fazer para o governo. A gente coloca, eu coloco, o meu jornal é de linha direita, eu não sei se é de linha direita. Eu escrevo matérias a favor do povo brasileiro, a favor da família brasileira. Então, eu não preciso dar satisfação, porque eu não preciso da verba do governo. E totalmente diferente dos canais de rádio e televisão, que além de ter a concessão, presta atenção, além de ter a concessão do governo federal, ela ainda se alinha para buscar os recursos. Então o que acontece? Ela fica escrava duas vezes. Primeiro que fica escrava porque a propriedade que ela está administrando, quem é dona é o povo, mas quem administra é o governo federal. A segunda, por quê? A condição de ter dinheiro em caixa para poder fazer um canal de televisão como é a Globo, a Record, a Bandeirantes, o SBT e assim por diante, outros canais, você tem que ter dinheiro para você pagar os profissionais, ou seja, os repórteres, os jornalistas, sei lá, todo o pessoal que faz a novela, toda essa estrutura custa milhões. E se busca de que forma? Só do meio empresarial? Não. Busca-se a maioria das publicidades institucionais, que é um filão enorme de dinheiro. É um filão enorme de dinheiro. Então, aí você vai falar para mim, mas então, nesse caso, a concessão e a busca das publicidades institucionais que os canais de televisão e de rádio têm, isso prova que é uma promiscuidade entre os canais, né, da imprensa com o governo. É verdade. É verdade, mas ninguém tem coragem de vir a público fazer o que eu estou falando. Porque, não, primeiro, existe aí uma conivência necessária entre eles para que eles possam continuar operando, né? Essa que é a real. Exatamente. Então, é uma promiscuidade? É uma indignidade contra a memória do povo brasileiro? Mas é um mal necessário que tem que haver esse troço aí que me dá raiva de falar, mas fazer o quê? É o que está na realidade. Então, essa promiscuidade entre o poder legislativo, o poder executivo e os canais de rádio e televisão, essa promiscuidade entre eles, esse acasalamento espúrio e imoral, é necessário, é um mal necessário. Mas é o que gera a desinformação. Exatamente. O que acontece? Não como acontecia no passado, e hoje acontece na Venezuela. Tudo que a televisão vai mostrar, tudo que os canais de rádio circulam, né, movimento de notícias, tem que passar por um censor governamental. Então lá o cara vai ter o censor, lá vai falar, olha, essa pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. É o que está acontecendo hoje no Brasil, pelo amor de Deus, basta ver isso. O que está acontecendo? Olha, os movimentos nas redes sociais já tomou conta, proporção de todos os estados da unidade do Brasil. Que agora já estão estudando o meio de tirar isso também, né? Exatamente, porque isso já está incomodando, porque a nossa liberdade de imprensa, ou eu falo até mais, a nossa liberdade da manifestação do pensamento é um direito constitucional, mas é inconstitucional só nosso? Não, é um direito internacional. Então, qualquer cidadão no mundo tem o direito da livre manifestação do pensamento.
exceto nos países islâmicos que o cara fala, eu sou evangélico, o cara mata o cara. Ah, eu sou católico, mata o cara. Então, mas lá é outro regime. Nós não estamos lá, não estamos vivendo, nós estamos vivendo numa outra área, numa outra dimensão. Então, no Brasil hoje, a mídia, que tem obrigação, eu como jornalista há 43 anos, eu tenho obrigação de informar. Eu fiz um juramento, eu tenho que levar isso a ferro e fogo, não importa, doa a quem doer. Mas, de repente, o que acontece? Essas grandes empresas jornalísticas, né, e televisivas e radiofônicas no Brasil, elas têm esse compromisso. Primeiro, a concessão, que sai do governo federal. E a segunda é a busca dos recursos para poder manter a estrutura do quê? Dos funcionários, cujos funcionários são profissionais. E são quantas famílias que estão atrás de um canal de rádio e de televisão? Quantas famílias estão atrás disso? Quantas pessoas estão dependentes disso? Então, veja, é uma coisa muito grande. E aí o que ocorre? Você pega uma matéria, como nós estamos fazendo agora, da intervenção, vê se algum canal de televisão ou de rádio mencionou em seus noticiários que amanhã vai haver uma intervenção, amanhã vai haver um movimento pedindo a intervenção das Forças Armadas. Vê se algum canal... Por quê? Estão proibidos. Estão proibidos. Meus amigos, nós já somos a Venezuela. Acorda! Nós já estamos vivendo a Venezuela. Quando ela começou... As pessoas não se tocaram disso ainda. Só está faltando agora faltar a fralda lá no supermercado. Mas já começaram demissões em massa nas montadoras de automóveis, a taxa de juros subindo, e isso é uma bola de neve que vai, uma ação vai gerando outra, e daqui a pouco começa a desestabilizar a economia, e é onde vão começar a surgir os primeiros problemas. Exato. Então, mas veja, para quem acompanha, e o jornalista tem obrigação disso, né? Eu me sinto muito feliz por causa disso. Eu tenho obrigação de fazer, eu faço bem feito. Mas as pessoas, de um modo geral, devem ter acompanhado a iniciação da mudança do sistema, do regime político, né, na Venezuela. O que aconteceu lá atrás, algum tempo atrás, está exatamente acontecendo aqui dentro do nosso país. E as pessoas estão dormindo, estão hipnotizadas. E aquele que não está hipnotizado, ele tem a camisa vermelha, com a foice e o raio da marreta. Não é nem martelo, é marreta. Porra, a verdade é que as pessoas não estão acreditando, né, Domingos? Elas não acreditam ainda. Elas ainda estão acreditando que o meio democrático, que o impeachment, que aliás é um dos temas que nós vamos discutir mais tarde sobre o impeachment, que você que está aí assistindo, avise os amigos. Logo mais, olha, às 15 horas, nós vamos responder para vocês por que o impeachment não vai funcionar. Às 18 horas, o Domingos vai falar com a gente sobre desobediência civil pode salvar o Brasil. E às 22 horas, só o Exército pode acabar com o Foro de São Paulo. Você que está assistindo a gente, avise os amigos para ficarem ligados que nós vamos passar o link nas nossas páginas aqui, nos nossos perfis do Facebook, e nós vamos passar o link para você poder assistir. Domingos, para poder terminar, eu queria pedir para você, o que você acha, por exemplo, como você falou, que o artigo 142 diz que o Exército, as Forças Armadas, elas estão subordinadas ao presidente da República, certo? Perfeitamente. Para que haja uma intervenção constitucional aqui no Brasil, teria que primeiro haver um motim para depois uma intervenção? Como que a coisa funciona? Eu acho que essa parte do porquê que as Forças Armadas não interviram ainda, acho que ficou bem claro, né? Não interviram ainda, vou repetir, não interviram ainda porque nós estamos numa sociedade internacional, nós estamos interligados, interagindo com todo o resto do mundo, ou o resto do mundo interagindo com a gente. Então o que acontece? É impossível, nos dias de hoje, as Forças Armadas brasileiras chegar lá de livre e espontânea vontade e tomar. Aí seria um golpe militar. E é isso que a nossa Constituição não prevê, o golpe militar. Ela prevê uma intervenção constitucional dos meios legais, que é isso que estamos trabalhando. De que forma? Nós estamos convocando os brasileiros e brasileiras para irem à rua para mostrar sua insatisfação. Com quem? Com o atual modelo político implantado no Brasil. Nós estamos insatisfeitos. Haja vista que nas últimas eleições, a madame colocou como promessa para todos os brasileiros que ela não
mudaria nada, nada para tirar os direitos dos trabalhadores. E aí, em dezembro, o que ela faz? Ela rompe com isso aí e até ela usa um termo até pernicioso, vou colocar um termo pernicioso, é fazer uma comparação política, nem que a vaca tussa. Ora, quem fala que é a vaca tussa é lá na fazenda, é lá no sítio. Ela pega esse refrão lá do sítio, para quem é caipira, eu sou caipira, entendeu? E com muito prazer e com muita satisfação, essas coisas se usa lá na fazenda. E trazer esse alívio nacional, falar, nem que a vaca tussa eu vou mudar. E depois, no momento seguinte, a vaca tossiu. Ó, para, meu. Então ela entrou na vida do brasileiro, de todos os brasileiros, ela entrou na vida de todos os brasileiros. De que forma? Entrou na vida dos aposentados que trabalharam 30, 40, 50, 60 anos. Ela foi lá e meteu a mão. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? É um assalto público no bolso do brasileiro que deu toda a vida dele para hoje estar no conforto do quê? Do suor que ele deu para a nação, para o Brasil. E a justificativa vai para os benefícios sociais, porque agora ela tem que cobrir o Bolsa Família, que vai ser dado também para os estrangeiros, todos esses benefícios que são gerados, que nós estamos ajudando. Quer dizer, parece que o Brasil virou um celeiro de ajuda para o resto do mundo, né? E nós não temos nem para nós. Então eu costumo dizer muito que a presidente Dilma é a melhor presidente que Venezuela e Cuba já tiveram. Né? Porque ela está fazendo obras excelentes em Venezuela e em Cuba. Não, e agora na Nicarágua, viu lá que ela está fazendo na hidroelétrica de Nicarágua? Ela vai ser a presidenta da América Latina. Não, presidenta não existe, Brasil, né? Na língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, nós estamos a passo acelerado já, a passo acelerado. Nós temos um foro de São Paulo criado aí há algum tempo e as pessoas, os brasileiros não sabem, olha que tristeza que nos dá. Os brasileiros não sabem o que significa o Foro de São Paulo. E o pior, não procuram saber. Que é o pior ainda. Nós estamos falando. E olha, o que tem de gente falando na nossa rede social sobre o Foro de São Paulo, e as pessoas não procuram saber o que significa, o que é. Meu, esse é o maior crime de lesa pátria que nós temos dentro do Brasil. Só pela criação e a manutenção desse foro de Satanás, desse foro de demônios, já é o suficiente para as Forças Armadas intervir. Só esse é o motivo, não precisa mais outros. Este já é o suficiente. É um crime lesa pátria. Esses caras tinham que ser presos porque são traidores da pátria. Os seus fundadores, os fundadores do Foro de São Paulo tinham que ser presos agora, já. Enquanto eu estou falando, eles tinham que ser, as Forças Armadas tinham que ir lá, se dirigir lá e prender eles. Aliás, nem só as Forças Armadas, mas aí uma força-tarefa da própria Polícia Federal. Da própria Polícia Federal. Poderia fazer isso se quisesse, porque tem autoridade. A lei os preserva e lhes garante essa condição de fiscal, de autoridade, de ir lá prender todos os fundadores, os criadores e aqueles que mantêm esse foro em São Paulo, o Foro de São Paulo. Por quê? É um crime lesa pátria. Essas pessoas são taxadas dentro da nossa lei como traidores, porque um organismo paramilitar está sendo convocado forças estrangeiras e já estão dentro do Brasil. Hoje já desde o mês de maio que entram pessoas de todo o Oriente Médio, países especializados em guerrilha, estão aqui no Brasil entrando sem visto aqui no Brasil. Já está todo mundo aqui dentro só esperando o sinal de avançar. É verdade. Então, mas você veja, nós estamos falando aqui, graças a Deus, tem milhões de pessoas que estão tendo acesso a uma parte desta informação, mas não procuram saber. Meu, em 63 nós não tínhamos o que tem hoje. Lá foi por muito menos, assim como aconteceu na proclamação da República, foi proclamada a República, a inflação anual era 1,75% ao ano. Então, veja, você pega a situação da República lá em 1889, pega agora de 63, de 1963, por causa da corrupção, por causa de um monte de coisas, inclusive a tomada do poder político do Brasil pelos comunistas, socialistas, satanistas, e aí a intervenção do Exército num contragolpe para prender e acabar com a farra do boi, e agora, você vê que, olha, você pega a inflação, 1,75 lá no Império, quando a tomada do poder político imperial pelas Forças Armadas comandada por Marechal Deodoro da Fonseca.
Depois você pega, em 63, as Forças Armadas comandadas pelo Marechal Castelo Branco, Mourão e outros militares da melhor qualidade, né? Geisel, Golbery. Então, esse pessoal fazia parte da staff da tomada do poder, do contragolpe, para pegar os comunistas e nos livrar da mão desses canalhas. E aí o que ocorre? E agora, veja bem, República, lá, o Império, depois 63, e agora está criando um organismo internacional paramilitar dentro do Brasil. Olha a diferença de valor, a gravidade que estamos vivendo. A diferença, então, se lá, por causa da inflação, os militares tomaram conta, em 63, por uma questão muito menor, tomaram conta, agora está gritante, senhores generais, está gritante a coisa. Por que está gritante? Tem um foro internacional que abriga ações paramilitares dentro do nosso Brasil. E os nossos irmãos de outros países, guerrilheiros, estão entrando sem passaporte. Estão entrando. Então está se criando que uma comunidade que eles querem fazer, e se o brasileiro continuar dormindo, vão fazer, que é exatamente uma força nacional. Do quê? Do imperialismo comunista. E a sua sede onde que é? É no Brasil. O que está acontecendo também, que os brasileiros não estão se dando conta, é o seguinte: na hora que a situação ficar bem feia mesmo, se o exército não intervir por falta até mesmo do clamor popular, nós, brasileiros, vamos ser obrigados a ir para a rua ou ficar nas nossas casas defendendo o nosso patrimônio. Porque o que vai acontecer? Na hora que começar a faltar comida na prateleira do supermercado, na hora que começar a faltar uma graninha para poder manter os viciados em drogas, por exemplo, eles vão começar a invadir e roubar você no meio da rua, aonde você estiver, e você vai ter que contra-atacar. Vai ter a polícia, mas a baderna vai ser tão grande que nem a polícia vai dar conta. Perfeito. Então, o que vai acontecer com isso? Começa-se o quê? A insatisfação popular, e aí é o que nós estamos tentando evitar, uma guerra civil. Exatamente. Eu queria que você, Domingos, falasse um pouco para as pessoas sobre o que é uma guerra civil, você que é um ex-militar e tem conhecimento, deve ter estudado sobre isso. Perfeito. Então, mas eu acho que esse papel que nós estamos fazendo agora, e que a gente vem fazendo há algum tempo, que é o do esclarecimento, é tirar dúvida das pessoas, é mostrar para as pessoas que nós, embora estejamos dentro de um Estado democrático de direito, não pode, Estado democrático de direito, tracinho, republicano, não pode esquecer a história da república. O que significa república? Uma coisa está intrinsecamente ligada uma na outra. Se o mesmo direito a essa democracia que as pessoas têm de ir, vir e ficar, que é um direito constitucional, ora, não é só nosso esse direito, também é das outras nações. Agora, tem que acordar para o que está acontecendo. Eu falei recentemente, eu vou voltar aqui, é bem rápido. Olha, é simples. O comunismo, socialismo, marxismo, leninismo, essas coisas satânicas, essas coisas satanistas, já aconteceu em outras regiões do mundo, ou seja, já aconteceu na Europa, já aconteceu no leste europeu, e já está na China, depois aconteceu em todas as partes do mundo. E todas as partes do mundo, elas foram extintas, foram exterminando pessoas, e o regime per si foi se deteriorando, foi acabando. Então hoje resta um único lugar para dar continuidade a essa coisa maléfica, a essa coisa satânica que é o comunismo, o socialismo que eles pregam. Porque o comunismo e o socialismo que eles pregam é dividir as coisas alheias. Por que eles não dividem o que é deles? Por que eles não vão trabalhar, adquirir propriedades, adquirir dinheiro, adquirir bens para dividir com o pessoal que eles gostam, que eles adoram? Não pegar as coisas públicas, patrimônio público e dividir. Então, ao meu ponto de vista, são verdadeiros demônios dividir o que é dos outros. Vão criar para poder dividir o que é deles. Daí decorre uma coisa muito interessante. Não sobrou mais lugar no planeta, no mundo, para eles dar continuidade a essa coisa satânica. O único lugar que sobrou, que restou, é a América Latina. E o berço de tudo isso, o maior país em tamanho, em proporção de gente, de riqueza, é o Brasil. Então eles querem fazer o Brasil a capital do comunismo do mundo. Acorda, brasileiro. Vão estudar, vão pesquisar. Sai dessa dormência. Sai, acorda, pula, entendeu? O brasileiro não se deu conta que
Porque o nosso país, ele é rico em espaço territorial, ele é rico em terra, nosso clima, tudo aqui é maravilhoso por enquanto, né? Então, nós temos um país aqui que onde você planta, a planta nasce, o clima é ótimo, é propício para você desenvolver a agricultura, você fazer. Aqui é um berço, aqui é um celeiro de riqueza e que esse presidente, essa presidente que entrou aí agora, eles estão fazendo o quê? Pegando todas essas nossas riquezas e mandando para fora. Haja vista o dinheiro do BNDES, que era para ser beneficiado aqui os nossos microempresários, os empreendedores, e esse dinheiro está sendo levado para fora, para fazer obras lá fora, e pior, sem o consentimento do Congresso Nacional. Só isso já é um crime. Não, e você tem que levar em consideração uma outra coisa que me passou aqui pela mente. Veja bem, nós temos o BNDES é fruto, é criação de quem? Você sabe? Dos militares. Foram os militares que, pensando na sociedade brasileira, pensando nos brasileiros, criou um fundo de reserva para socorrer o quê? Os brasileiros, que é o BNDES. O que é? Banco Nacional de Desenvolvimento, que é brasileiro, é o nosso banco. Os militares, quando estiveram à frente da nossa nação, eles criaram este banco com reserva nossa para que pudéssemos, em caso de haver algum distúrbio político no país, uma necessidade, uma urgência, ser o quê? O ponto-socorro. Não é pronto-socorro, é o ponto de socorro. De quem? Dos brasileiros. Para socorrer o quê? As empresas, para socorrer os fazendeiros que plantam, que geram o quê? Alimentação no país. Então, o BNDES teve essa finalidade. E uma das finalidades é essa, é socorrer o povo brasileiro que produz. E de repente você vê essa organização criminosa tirando dinheiro, desviando o dinheiro do BNDES para intrujar no mundo comunista, que nós não temos nada com isso. Nós não temos, é patrimônio nosso, é patrimônio do povo brasileiro. E você vê o brasileiro morrendo de rir. Morrendo de rir. Ele não vai pesquisar, não vai estudar para saber o que significa isso. Mas ele morre de rir, você fala, vai ficar com a cara de cínico rindo da tua cara. Se você não tem paciência, você acaba entrando em vias de fato, acaba brigando. Você entra em luta corporal, por causa do cinismo do brasileiro. Porque esse cinismo é exclusivo, veja bem, esse cinismo é exclusivo desses meliantes do comunistas. Domingos, eu acho que em grande parte não é nem cinismo, eu acho que é um pouco de ignorância, é falta de saber, porque o próprio governo, ele não esclarece as coisas ao pé da letra. Aqui tudo está sendo dito em meias verdades para o Brasil e para o brasileiro, né? Você for parar para pensar, só mesmo as pessoas que têm paciência de ler, de estudar, e foi criada uma geração ao longo desses últimos anos, foi criada uma geração de cérebros que não conseguem pensar, não conseguem saber nem o que procurar para se orientar. É verdade. E daí eu vou falar uma outra coisa aqui, depois a gente vai ter mais 3 aí para frente, e é importante, eu acho que é importante os nossos irmãos, amigos, a população, os nossos internautas, procurar saber exatamente se o que está sendo revelado tem significativo. Tem que pesquisar, mas olha, nós temos aqui ainda, né, um instantinho só. Dina, fecha aqui para mim. Aí, porra. Um pequeno probleminha aqui, mas já resolvido. Então, o que ocorre? Você pega a origem em 64, em 63, 64, quando houve o golpe dos comunistas e o contragolpe das Forças Armadas para nos proteger, o que ocorreu? É crítica que eu vou fazer. Presta atenção, é crítica. As pessoas não têm coragem de falar o que eu vou falar. Eu vou falar. Os nossos padres, a Igreja Católica, pegava esses comunistas que estão aí no poder, promovendo genocídio na família brasileira, e escondiam debaixo da batina. Escondiam debaixo das pias batismais. Escondiam dentro da igreja, escondiam através do banco, escondiam nos confessionários, escondiam esses comunistas que estão arrebentando com o país. Cadê a Igreja Católica que não se manifesta?
Eles deram proteção, deram guarida a esse pessoal que está aí, arrebentando, matando os brasileiros, promovendo um genocídio no povo brasileiro. E presta atenção, é muito mais grave a situação. Cadê a nossa unidade secular, que sempre nos defendeu? Cadê a ordem dos advogados do Brasil, minha irmã? Cadê? Cadê que não vem para a rua? Cadê que não apresenta um informe, um comunicado? Veja, presta atenção. A Ordem dos Advogados do Brasil existe há mais de 100 anos. Eu fiz uma provocação com a Ordem dos Advogados na época da fraude das urnas, e eles defendem. Hoje, a Ordem dos Advogados pede indenização para o bandido que está na cadeia e não escuta e não defende o cidadão que está sendo lesado por uma fraude na urna. É mais fácil eles processarem a gente por estar falando isso do que virem em nossa defesa. Então, realmente acontece coisa muito errada aí, e eu gostaria muito que todas essas entidades, não só os membros das igrejas, os pastores, os padres, todos se unissem a nós agora nesse momento, pedindo o quê? Pedindo justiça, pedindo... Porque a única justiça que a gente está podendo ver hoje é se o Exército entrar, porque até no Senado mesmo a gente viu, nós presenciamos o quê? Os deputados e senadores que são representantes do povo, que estavam lá pedindo pelo povo, para que o povo participasse dos debates, nós vimos, assistimos eles sendo ignorados pelo presidente lá do Senado. Eu achei isso uma barbaridade, foi aí que a ficha caiu, e aí que nós vimos que realmente nós estamos sendo totalmente lesados nos nossos direitos. Eu acho que realmente, Domingos, o momento agora é da gente ir para a rua. Dia 24 agora, sábado, nós estaremos todos em frente aos quartéis, pedindo intervenção constitucional militar. Eu queria que antes de encerrar, você dissesse para o pessoal, esclarecesse para o pessoal, por que é importante colocar a palavra constitucional no nosso pedido. Perfeito. Então, vamos dizer, corroborar com a sua ideia, que você acabou de falar, então nós temos aí algumas instituições que já deveriam de ter abarcado esta ideia, já deveriam há muito tempo de ter o quê? Incorporado esse espírito de luta do brasileiro, que está refém desta organização criminosa. Então, eu falei aqui da Ordem dos Advogados, mas não é só a Ordem dos Advogados. Olha, nós temos a Ordem dos Advogados que não se manifesta. Nós temos uma outra instituição que sempre defendeu os comunas. Sempre defendeu. Cadê a CNBB do Brasil? Cadê a CNBB? Pelo amor de Deus, para onde eles estão? Eles sempre defenderam esse povo. Quer dizer, aí você fica pensando, bom, se eles defendiam esses caras que aí estão e que estão fazendo essa barbaridade, aí você começa a trabalhar as suas ideias, sua mente, você começa a estudar, aí você volta lá no tempo da tal da Santa Inquisição. Imagina quanta barbaridade esses padres fizeram na Santa Inquisição. E agora, novamente, eles cometem a barbaridade contra o povo brasileiro, aqui através da CNBB. Eu estou falando da CNBB, que é aquele Conselho Nacional dos Padres, do Bispo lá. Cadê? Eles escondiam, eles protegiam esse povo que está aí assaltando, roubando. Eles ajudaram a criar essa organização criminosa. E aqui eu estou fazendo uma crítica. Por que agora não vem a público explicar o que eles fizeram? Ou então pedir perdão do que eles fizeram e falar, olha, erramos, é admissível errar. É admissível errar, erramos, mas agora queremos nos redimir. Então nós vamos convocar a população católica, vamos convocar a população evangélica e vamos todos para a rua, numa só voz, pedir que as Forças Armadas intervenham, pelo amor de Deus, e tire esses comunistas daí, porque eles querem fazer o quê? Eles querem cometer um genocídio, assim como Hitler fez lá na Alemanha. Assim como tantos outros, Mussolini fez, e assim como tantos outros fascistas, e marxistas, e diabistas, e satanistas fizeram no passado. Então, e assim como já está acontecendo na Venezuela, que a gente está vendo, os próprios venezuelanos estão pedindo socorro para nós brasileiros. Todo dia tem noticiário. Você não pega nos canais nacionais, você tem que pegar nos canais internacionais, noticiando o desespero dos nossos irmãos venezuelanos aqui. Inclusive pedindo ajuda para nós brasileiros. Ora, meu Deus, ô brasileiro, ô patriota, ô conterrâneo, acorda, meu, põe o pé no chão,
Daqui a pouco você não vai ter mais o chão para tu pisar, porque eles vão tirar o teu chão. Vai chegar uma comunidade, vai chegar uma equipe na tua porta e fala, quem é o dono da casa? Aí você vai se apresentar, sou eu. Aí ele vai falar para você, olha, nós vamos entrar, nós somos do governo. Então vamos entrar na sua casa. Vai entrar? Vamos fazer uma vistoria. E aí chega lá, verifica que a sua casa tem 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, tem um quintal, tem uma ridícula lá atrás. Aí ele fala, olha, a família tal, vai ficar junto com vocês aqui. Brasileiro, acorda que isso vai acontecer se você não for para a rua. Você vai ter a sua residência, a sua morada, o seu lugar sagrado, onde você está com a tua família, invadida por esses comunas satanistas que estão aí. Presta atenção no que eu estou falando. Ou então você vai ter que entrar na guerra civil. O que é isso? Vai ser irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Vai ser a sociedade contra a própria sociedade. É isso que você quer? É isso que você deseja? Então acorda, põe a mão na consciência, dá uma estudada, pega um livro, pega a internet, estuda, vai pra rua, começa amanhã. Amanhã, dia 24 de janeiro, começa amanhã. A nossa, o quê? A nossa tomada de vontade, de consciência para trazer o quê? A população brasileira para a rua. E estamos trabalhando por segmento social. Nós convocamos militares de reserva, da ativa, nós convocamos os professores, nós convocamos os servidores públicos a nível federal, estadual e municipal. Nós estamos convocando a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os evangélicos, os pastores, os padres, os bispos. Nós estamos convocando porque hoje é uma guerra, simbolicamente, é uma guerra intelectual, é uma guerra de presença da população brasileira na rua para se manifestar contra esse regime que eles impuseram contra nós. E se não tomarmos já a providência, não vai ter mais tempo. E aí é todo mundo com a mão na arma. E ó, anota o que eu estou falando. Eu sei de fonte fidedigna, só de R15, aquele armamento que usa lá nas favelas, no Rio de Janeiro, para matar os irmãos. Só de R15 eles têm mais de 5 milhões escondidos, guardados, intocados, enterrados. Então presta atenção que eles levam vantagem. Os guerrilheiros estão entrando no Brasil pelas portas do fundo, sem passaporte. São guerrilheiros preparados para quê? Matar e morrer. É isso que você quer? Então toma providência, toma vergonha na cara, vai para a rua. Só tem um jeito das Forças Armadas intervir no nosso processo, nesse processo espúrio, imoral, escandalizante para o mundo, é a população indo para a rua. Você, cidadão, meu irmão, minha irmã, meus amigos, minhas amigas, só tem uma forma de evitarmos o mal maior. É irmos para a rua, pedir o quê? A intervenção constitucional. E é simples. Eu tenho mostrado aqui 3 caminhos. Olha, nós temos a intervenção constitucional, é um caminho. É um caminho. Depois nós temos uma outra, que nós vamos falar na sequência, que é a desobediência civil. E depois é só a guerra. A guerra civil, revolução interna. E olha, aí ninguém tem dono. Aí isso ninguém nós tem não dono. queremos. E isso nós não queremos. Nós não precisamos disso, porque nós temos inteligência suficiente para evitar esse tipo de barbaridade, de crueldade. Entendeu? Então, vamos para a rua já. Esse é o detalhe. Amanhã começamos um movimento no Brasil. Não precisa deslocar da tua casa para outro estado, nem para outra cidade. Vai na tua cidade. Na tua cidade deve ter um quartel. Vá na tua cidade. Pegue 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Vá na porta do quartel. As pessoas que estão nos quartéis amanhã, eles vão estar de plantão para contar quantas pessoas tem em cada porta de quartel, gente. Essa é a diferença. Não é um movimento para colocar o povo ou a população num lugar só. Nós não vamos fazer isso agora. Esse não é o nosso momento. O nosso momento é na porta dos quartéis, mostrar nossa insatisfação. Leve faixa, abaixa a corrupção, salários defasados, os nossos direitos trabalhistas foram, sei lá, assaltados. Leve faixas de protesto. Não precisa brigar, não precisa fazer nada. Vá de roupa clara. O azul, o vermelho não, nem preto não, e nem laranja. Use qualquer roupa que tenha as nossas cores da nossa bandeira brasileira. A Cláudia tem lá a bandeira que eu estou vendo aqui. E verde, a minha amarelo, é permanente. azul e branco. A minha é permanente. Eu adoro a minha bandeira, eu adoro a minha pátria. É por isso que eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui mostrando o que se pode e o que não se pode fazer dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Eu não ensino, eu não oriento ninguém a fazer coisa fora da lei. Essa é a diferença. Então não tem como eles me pegarem. Pode até me pegar. Que eu estou incitando isso. Não estou incitando, não. Eu estou esclarecendo. Esclarecendo o que está acontecendo e o que se pode evitar. Essa é a diferença.
Entendeu? O que nós queremos é evitar no futuro uma guerra civil. Nós não precisamos disso, temos meios para agir. E daqui a pouco, logo mais às 15 horas, o Domingos vai falar para a gente por que que o impeachment não vai funcionar. Você que está assistindo aí, nós temos alguns espectadores assistindo nesse momento, a gente quer agradecer muito o tempo que você está aí dispensando para a gente. Hoje ainda é um dia de trabalho e que todos estão trabalhando, nós estamos no nosso horário de expediente, pedimos aí uma licença para poder fazer esse hangout e vamos fazer mais 3 ao longo do período, se não acabar a nossa força, não é? Se não cair um raio no nosso prédio, né, Domingos? Nós prometemos que a gente volta aqui às 15 horas para falar para você. Você que espera ainda que o impeachment se dê, você que espera ainda esse resultado democrático através do impeachment, logo mais nós vamos falar para você por que que o impeachment não vai funcionar, e eu gostaria, inclusive, que o Domingos, nós vamos falar logo mais às 15 horas, Domingos, que sabe bem dessa história, vai contar para a gente a história do Collor. Todo mundo pensa que o Collor foi afastado através de um impeachment, e o Domingos vai contar para a gente às 15 horas como foi o processo do Fernando Collor de Mello e a enganação popular, o povo todo achando que tirou o Collor de Mello através do impeachment. Logo mais você vai falar para a gente, né, Domingos? Perfeitamente. E fazer a colocação, que eu acho que é importante, desmistificar, né? Porque existe uma coisa mentirosa envolvendo essa história que não é verdadeira. Aí quando você fala com a pessoa, mas nossa, sabe? Vai lá olhar. Aí a pessoa, não, é verdade mesmo, sabe? Então nós vamos trabalhar, né? Nós temos aí mais três eventos para frente aí. Nós vamos, às 15 horas, nós vamos falar sobre o impeachment e mostrar como funciona e como não funciona. E a enganação que está sendo feita com a nossa população. Mais uma enganação. Então é isso que a gente vai tentar desmistificar, tá bom? Eu quero agradecer a participação dos nossos amigos, amigas, dos nossos irmãos, irmãs, patriotas, né? E agradecer principalmente aí a Cláudia, que nos aturou direto aí nesse trabalho. Eu é que tenho que agradecer, porque cada vez que eu tenho oportunidade de conversar com você, para mim é uma aula, eu estou aprendendo muito. Você é um estudioso no assunto, é um professor. Então eu quero agradecer você pela aula de hoje. E pelas próximas 3 aulas que você vai dar para a gente ainda hoje. Beleza, então tá bom, vamos convidar os nossos amigos internautas, vamos fazer um link, né? Aí você já providencia, por favor, aí um novo link. A gente vai fiquem ligados nas nossas páginas. Eu sei que quem está assistindo é porque estava na nossa página. Perfeito. Então fiquem ligados que a gente vai passar o link do próximo vídeo, que esse daqui vai ser salvo para ficar no YouTube. Isso, então tá bom. Então nós nos encontramos às 15 horas, tá bom? Fica com Deus. Tá legal então. Tá bom. Até mais então. Tchau, tchau.